Olha, a gente vem acompanhando o caso, vocês lembram, o caso da Elizabeth Nascimento de Araújo, de 43 anos, né? Que ela foi assassinada a tiros pelo ex-marido no último sábado, na virada do ano, né? Às vésperas do ano novo, no bairro do Jacintinho. Ela saía para comprar as coisas para fazer a ceia da virada do ano e acabou sendo morta pelo ex-companheiro. Ontem a família dela disse que na terça-feira passada, um oficial de justiça entregou a intimação sobre a medida protetiva que ela tanto desejava. Chegou tarde demais, infelizmente, né? Nós vamos agora ao vivo com a Maria Maciel, para a gente saber se essa intimação chegou. Claro que essa intimação chegou atrasada, né? Quando a Elizabeth já está morta, infelizmente. Né, Maria? Isso devia ter dado mais celeridade. Nós falamos sobre isso, inclusive, há poucos, né? Acho que foi na última terça-feira com o Dr. Paulo Zacarias, né? Chegou agora, onde não adianta mais, né? Isso agora é só lamentar, não é mesmo, Wilson? Essa intimação chegou 3 dias depois de a Elizabeth ter sido assassinada pelo ex-companheiro. Agora, tudo que a gente quer saber é por que a demora, né? Por que essa intimação não chegou antes? E até porque a gente também ainda não sabe se ele, né, o agressor, chegou a ser intimado, alguém da casa, do local onde morava, chegou a receber esse documento, porque ele ainda não retornou para o Tribunal de Justiça. Aqui do meu lado está o Dr. Paulo Zacarias, que é aqui da Vara da Mulher, para falar um pouquinho sobre isso, né? O TJ tem como o Tribunal de Justiça, né, verificar o que realmente aconteceu, se foi uma demora, que falha houve nessa rede que era para ter oferecido essa proteção à Elizabeth. Boa tarde. Boa tarde. O tribunal tem como ver isso. Nós comunicamos esse caso ao nosso Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Fábio Bittencourt. Comuniquei também ao nosso coordenador estadual, que é o desembargador Tuti Mesnairan, e com certeza o desembargador corregedor está apurando. Eu tomei conhecimento de que ele já está colhendo os dados necessários para instaurar um procedimento, né, a pedido nosso, eu que fiz o expediente a ele, para apurar esse caso. E os responsáveis, né, deverão responder por essa falha terrível nesse sistema de proteção à mulher, não é? A verdade é que ela foi a uma delegacia, fez o pedido de medidas protetivas, as medidas foram concedidas no dia 19 por mim, no dia 20 foi encaminhado o expediente para a central de mandados, a central de mandado recebeu o expediente. Agora, o que ocorreu daí para frente, isso vai ser apurado pelo nosso corregedor, não é? A nossa equipe, apesar de pequena, como eu já disse anteriormente, mas se valendo do Serviço de Processamento de Dados do SPU, do Tribunal, elaborou os mandados respectivos, comunicou ao Ministério Público, comunicou à Defensoria Pública, comunicou à Patrulha Maria da Penha. Só que a Patrulha Maria da Penha só pode atuar a partir da intimação do agressor, do destinatário. E essa intimação, até o momento, não retornou ao processo. Portanto, nós estamos aguardando, não é, uma resposta do setor competente, não é, para nos dizer o que aconteceu, não é, em relação a essa não intimação. Pelo menos até agora não sabemos, não é, se ele foi intimado ou não. Poderia até ter sido intimado e praticar o fato, mas infelizmente, não é, como eu disse antes de ontem, a nossa experiência aqui é que 99% dos casos, os sujeitos, os supostos agressores, ele cumpre com as medidas, né? Então, na minha experiência aqui de 14 anos que eu estou à frente deste juizado de combate à violência doméstica, foi o primeiro caso que aconteceu, né, de uma medida não ter sido, pelo menos até o momento, intimada a parte, e a vítima veio a falecer por conta dessa, vamos dizer, inércia ou uma burocracia, não é, do sistema, que deve ser corrigido, com certeza vai ser corrigido através do nosso corregedor, desembargador Fábio Bittencourt. Agora, quando a gente fala nessa intimação, né, a intimação então segue para os dois, tanto para o agressor quanto ela que é a vítima. E o que tem nessa intimação? Nós temos vários comandos. O mais importante é o afastamento do lar
do agressor se ele conviver com a vítima. Então, se ele conviver com ela, a gente determina o afastamento dele imediatamente e manter uma distância de 500 metros. Ele não pode se aproximar, não pode mandar mensagem para ela, não pode fazer ligações telefônicas, nada de WhatsApp, enfim, nada de frequentar as redes sociais dela. Ele fica impedido de ter qualquer comunicação. A mais dura é esse de ele se afastar do lar, quando ele reside com ela. No caso que nós estamos, infelizmente, chorando aqui com a família da vítima, ela já estava separada dele, né? Ele que foi buscá-la no local de trabalho dela, né? Então, ele, se tinha conhecimento de que não deveria se aproximar, descumpriu. É um processo a mais que ele vai responder. Além desse feminicídio, se ele foi intimado e descumpriu, vai responder um outro processo por descumprir medida protetiva, que é um crime autônomo, não é? Mas o principal que nós estamos aqui chorando é a morte da Elizabeth, que poderia estar viva e hoje está sepultada, né? Agora, tem um prazo para ter esse retorno em relação a essa resposta, né, da corregedoria, dessa apuração, né, desse processo? Olha, o prazo, eu confesso que eu não posso dizer agora. Eu sei que o corregedor é diligente, não é? Ele está prestes de terminar a gestão dele, agora nos próximos dias, então eu acho que antes dele terminar a gestão dele, ele vai dar uma solução desse caso, vai fazer a apuração e determinar as medidas cabíveis, né? Muito obrigada, então, pela sua participação aqui novamente com a gente no Fique Alerta. E por que é importante, né, esse tipo de atuação do Tribunal de Justiça para saber o que aconteceu? Para que todo esse trabalho que é feito ao longo do tempo com essas medidas protetivas, que as pessoas possam acreditar, né? Porque isso faz com que muitas pessoas, olha, não dá em nada, não acontece isso, ele vai lá, descumpre, a mulher acabou morrendo. Então, é importante, sim, haver esse processo, essa apuração, para justamente que novos casos não aconteçam e que essas vítimas possam sim ter a proteção do Estado, dessa rede que existe justamente para isso. Agora, Wilson, eu fico imaginando, né, a tristeza, né, da família quando chegou, recebeu esse oficial de justiça com a intimação e ter que dizer, né, para esse oficial que a Elizabeth está morta, e é isso que consta lá na certidão aí entregue pelo oficial de justiça. Realmente muito triste e a gente só pode lamentar. A Elizabeth não vai voltar, isso não vai trazer a vida dela de volta, mas pelo menos precisa sim apurar e responsabilizar as pessoas que de alguma forma falharam em todo esse processo. É com você. Muito bem, Maria, está feito o seu desabafo como mulher, que é muito importante também. Você vê a indignação do próprio Dr. Paulo Zacarias também, que tenta e já falou sobre isso, a questão da estrutura. É muito importante, Maria, que a gente toque nesse assunto, nosso tempo está apertadinho, mas é importante que é o seguinte, casos como esse tem que se dar prioridade. Casos de ameaças de morte que o cara vai aprontar, olha, eu estou me sentindo ameaçado, ele já foi na minha casa, ele já criou um problema, ele vai me matar. Isso não dá para passar para amanhã, é feito hoje e hoje entregue hoje mesmo. É assim que tem que acontecer, para que não chegue tardiamente, infelizmente, ter que entregar um oficial de justiça, ter que receber a notícia de que a moça já não está mais lá para receber a intimação, não dá mais para receber a medida protetiva, porque ela já está morta e acabou acontecendo antes da medida protetiva. Uma pena. Agradeço ao Dr. Paulo Zacarias pela informação. Obrigado, Maria. Você volta daqui a pouquinho. É o que está faltando, gente, é prioridade e celeridade para esses casos de vulnerabilidade das mulheres que estão sendo ameaçadas.